Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda às nossas aulas sobre benefícios previdenciários do trabalhador rural. Meu nome é Laís, eu sou advogada e eu vou te guiar nessa jornada rumo ao conhecimento dos benefícios previdenciários, mas em especial o nosso foco aqui são os segurados rurais. Então vamos começar a nossa aula, nossa primeira aula. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os aspectos gerais do direito previdenciário. Porque às vezes esse é o seu primeiro contato com o direito previdenciário e você já quis saber mais sobre o direito previdenciário do trabalhador rural. Por isso, para que a gente possa começar a compreender como que funciona a previdência social e depois a gente afunilar o assunto para a previdência rural, nessa primeira aula a gente vai entender os aspectos gerais do direito previdenciário. Alguns conceitos que a gente vai utilizar até a nossa última aula e que vão ser essenciais para você compreender o conteúdo. Como eu disse, meu nome é Laís, eu sou advogada especialista em direito previdenciário e planejamento previdenciário, mestranda em gestão pública. Aqui eu deixo para vocês o meu contato, tanto o meu Instagram, onde eu posto algumas informações sobre o direito previdenciário no geral, e aqui o meu e-mail também, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram bater um papo, discutir algum caso, eu estou aberta aqui para a gente conversar por meio destas formas de contato. Então vamos lá começar a nossa aula, que hoje, essa primeira aula ela é essencial. Então já falo para você, toda aula já enche, já deixa a sua garrafinha, seu copo cheio para a gente ir dando uma beliscada durante a aula, para a gente não perder o foco aqui. Essa primeira aula, esses conceitos vão ser essenciais durante todo o curso. Se a gente não sabe quem são os segurados, se a gente não sabe o que é uma carência, o que é um tempo de contribuição, não tem como a gente entender o direito previdenciário. Então, por isso, essa primeira aula aqui é para você começar ali do básico. Laís, não sei nada. Nessa aula, você já vai sair sabendo o principal, as principais informações sobre o direito previdenciário. E aí, depois, conforme as aulas forem no decorrer das aulas, você vai compreendendo cada vez mais cada informação dessa. Então, muita atenção na aula de hoje. Vamos lá. Aqui eu trouxe um resuminho do que a gente vai conversar durante a nossa aula hoje, que são os regimes previdenciários que a gente tem aqui no Brasil, quem são os segurados da Previdência Social e os conceitos mais essenciais que eu preciso que vocês saiam sabendo daqui hoje para a gente conseguir caminhando nas nossas aulas, que são carência e qualidade de segurado. Então vamos lá iniciar nossa aula conversando, sobre os regimes previdenciários que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem alguns regimes previdenciários que são separados. O RGPS, que é o que a gente mais conhece, que é o do INSS. O RPPS, o regime próprio da Previdência Social, que normalmente é destinado aos servidores públicos. A Previdência Complementar, que é aquela que o pessoal normalmente faz em banco, mas hoje também quem é aqui filiado ao regime próprio da Previdência Social, alguns regimes têm a previsão de que tem que ser feita aqui, a Previdência Complementar, porque hoje a gente tem o teto do regime geral da Previdência Social também no RPPS. Então, aquela pessoa, para fazer uma contribuição maior, ela tem normalmente uma previdência complementar vinculada aqui ao regime próprio. E o regime dos militares e das Forças Armadas, que também é um regime apartado, tá, gente? Então, isso é importante que vocês saibam como se estrutura a Previdência Social aqui no Brasil. Então, a gente tem um regime próprio, que é o primeiro que a gente vai conversar, e o que a gente vai levar, os conceitos durante as nossas aulas, que é onde estão os trabalhadores rurais, o regime próprio da Previdência Social, onde estão alguns dos servidores públicos, e também a Previdência Complementar, que qualquer um pode fazer, mas hoje a gente tem ela muito ligada ao regime próprio, e o regime dos militares e das Forças Armadas. Começando aqui com o nosso queridinho
o nosso amor, o amor de todo previdenciarista, pelo menos o primeiro amor, né? Muitos previdenciaristas acabam depois se especializando em outros regimes. No entanto, esse daqui é sempre o primeiro amor do previdenciarista, que é o regime geral da Previdência Social. O regime geral é aquele que a gente conhece, que se você é CLT ou se você é advogado, faz sua contribuição ali como contribuinte individual, você é afiliado a ele, que é o regime geral da Previdência Social. Ele é administrado pelo INSS, né? INSS pelo qual a gente nutre amor e ódio durante a nossa jornada previdenciária, que evoluiu muito, né? Como a gente vai ver, depois eu vou trazer um pouquinho do histórico para vocês. No entanto, a gente ainda enfrenta, infelizmente, muitos problemas, mas é o que a gente trabalha, né? A autarquia que a gente tem contato aqui durante o nosso trabalho com a Previdência Social. O regime geral, ele abarca todos os trabalhadores do setor privado, sejam eles CLT, autônomos, os nossos queridos rurais aqui. E também ele pode ser o regime de servidores públicos quando não há regime próprio ali no município ao qual esse servidor público está vinculado. Por exemplo, eu estou aqui na cidade de Alfenas, que fica no sul de Minas Gerais. Alfenas tem os seus servidores, teve concurso público, alguns contratados, mas vamos pensar nos concursados. Os servidores públicos aqui da cidade de Alfenas são vinculados ao INSS. Por quê? A cidade de Alfenas preferiu não fazer um regime próprio de previdência social. Então, todos os trabalhadores aqui, todos os servidores aqui são vinculados ao regime geral da previdência social. E por isso, eles seguem as regras do regime geral. Quando eles forem aposentar, eles vão ter que pedir pelo INSS, vão receber do INSS. Então, os servidores aqui de Alfenas, muito embora sejam servidores públicos, seguem todas as normas do regime geral de previdência social. No entanto, algumas outras cidades e estados, né, têm o seu regime próprio de previdência, como a gente vai ver. E aí, eles vão ser filiados, vão obedecer às regras do regime próprio. No entanto, como eu disse, se não tiver um regime próprio na cidade, vai ser filiado ao regime geral da Previdência Social. A partir disso, o que a gente tem que saber? Laís, tem como alguma prefeitura criar, né? Se o prefeito de Alfenas, por exemplo, decidir criar uma previdência, um regime próprio, ele consegue? Hoje não mais, tá, gente? A Constituição veda a criação de novos regimes próprios da Previdência Social. Então, quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais e vai continuar aqui vinculado ao regime geral da Previdência Social. Aqui um ponto importante, o regime geral, ele é de filiação compulsória. Tem uma exceção que a gente vai conversar, no entanto, ele é de filiação compulsória. Ou seja, você começou a trabalhar, meu querido, você tem que contribuir para o INSS. Ah, Laís, mas eu sou autônomo, eu trabalho para mim, eu tenho que contribuir? Tem. A partir do momento que você exerce alguma atividade remunerada, você tem que pagar INSS. O INSS, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Ele é um imposto, e imposto a gente tem que pagar. Então, eu sei, né, gente, que na realidade não é assim. Muitas pessoas não contribuem para a Previdência Social. Eu conheço essa realidade, né? Não vamos aqui também fingir que a gente não conhece o que acontece de fato. No entanto, no mundo ideal, todo mundo que exerce atividade remunerada estaria filiado ao regime geral de previdência social, ao INSS, e teria que fazer suas contribuições. Aqui eu trago as duas principais leis que regem, né, o regime geral da Previdência Social. A gente vai falar muito sobre elas durante aqui nossa jornada, que é a Lei 8.213 de 91 e a Lei 8.212 de 91. Se você tiver um tempinho depois dessa aula, muito embora a gente vá conversar melhor sobre essas leis no decorrer das aulas, para e vai dar uma olhadinha no que ela diz. Vai lá dar uma olhadinha o que a 8.213 traz pra gente, o que a 8.212 traz pra gente, para você já começar a se ambientar. É muito importante que a gente leia a lei, porque a partir do momento que a gente não lê
a lei, a gente fica com aquilo que alguém falou pra gente. E aí a gente não consegue fazer as nossas próprias interpretações do que o legislador resolveu, né, do que o legislador tinha em mente ali quando ele promulgou determinada legislação. Então é importante que a gente leia a legislação primeiro para fixar e segundo para a gente poder criar as nossas teses, né, poder estudar melhor, compreender melhor como funciona tanto o direito previdenciário quanto outras áreas do direito que vocês terão contato durante a vida de vocês. Então, partindo já, né, para o nosso segundo regime que a gente tem aqui no Brasil, como eu disse, o regime próprio da Previdência Social. Ele é o regime dos servidores públicos, que pode ser tanto dos municípios quanto dos estados, da federação, né, os servidores federais e do Distrito Federal. Então, cada ente desse aqui pode ter o seu regime próprio. Os municípios, como eu disse, alguns não têm. E aí, a partir disso, se não tem, não cria mais. Os estados, a federação, né, e o Distrito Federal têm seus regimes próprios. Então, eles seguem, né, quem já tinha antes da alteração da Constituição pode seguir tendo, não tem que aderir ao INSS, no entanto, quem não fez não pode fazer mais. E aí aqui eu trago para vocês a previsão do regime próprio da Previdência Social, que está lá no artigo 40 da Constituição Federal. Vamos ler juntos aqui o que diz o artigo 40 da Constituição Federal. Fala que o regime próprio de previdência dos servidores titulares de cargo efetivo terá caráter contributivo e solidário, assim como o regime geral da Previdência Social, gente. Se eu, jovem, estou trabalhando, eu vou contribuir para aquela pessoa que já está aposentada. Então, para eu aposentar futuramente, eu tenho que contribuir, é esse caráter aqui contributivo, e essa solidariedade é que os mais jovens contribuem para manter o benefício dos mais velhos, diferente de outros regimes capitalizados que existem fora do nosso país, né, que a pessoa ela vai pagando como se fosse uma poupança. Mês a mês ela vai ali pagando, e aí quando chega a época dela aposentar, ela resgata esse valor, assim como acontece hoje, por exemplo, na Previdência Complementar, né? Na previdência privada, que as pessoas vão contribuindo ali e depois elas acabam resgatando aquele valor. No entanto, o regime próprio e o regime geral não funciona assim. Eu não pago para minha previdência social. O dinheiro que eu estou pagando hoje é para manter meu pai, que já está lá, aposentado, por exemplo. Então, regime contributivo, para eu aposentar, eu tenho que contribuir, e regime solidário. Eu contribuo para a aposentadoria das pessoas que já estão, né, recebendo da Previdência Social, tanto no regime próprio quanto no regime geral da Previdência Social. Então vamos continuar aqui nossa leitura. Mediante contribuição do respectivo ente federativo. Por quê, gente? Tanto também no regime geral, né, quanto no regime próprio, o empregador, né, no caso aqui a gente fala do ente federativo, ele tem que fazer uma contrapartida. A pessoa que trabalha ela CLT, ela paga uma parte, né, descontado ali no holerite dela, mês a mês. No entanto, o empregador também dá uma parte da contribuição para o INSS. No caso do regime próprio de previdência social, é a mesma coisa. O servidor paga, no entanto, o ente federativo também paga. Então, fica ali, não vou dizer meio a meio, porque não é essa a conta, mas os dois têm que contribuir, tanto quem está trabalhando quanto quem está tomando ali o serviço. Dos trabalhadores ativos, de aposentados e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Isso aqui, gente, é uma discussão que a gente tem muito, né? Quem nunca ouviu falar do déficit da Previdência Social, tanto no regime geral quanto no regime próprio também, principalmente no regime dos militares, a gente também tem um déficit alto. Por quê? Isso daqui é algo que no mundo ideal, né, a gente teria que perseguir e, na verdade, tenta-se alcançar, muito embora seja muito difícil,
que é esse equilíbrio financeiro atuarial. Não pode um regime próprio, né, ele criando lá suas próprias normas, estabelecer que ele vai, alguma norma, que ele vai arrecadar menos do que ele tem que pagar. Porque aí o regime não vai se sustentar, e a partir do momento que o regime não vai se sustentar, ele perde, né, esse caráter aqui que a própria Constituição ordena que seja observado, que é o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, não tem como nenhum regime próprio fugir aqui desse caráter contributivo, solidário e deixar de observar essa questão do equilíbrio financeiro e atuarial. E aí, aqui uma coisa que eu já disse para vocês é que a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Então, prestem atenção. Lembra que eu falei que quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais? Pois bem, aqui no nosso parágrafo 22 está a previsão que eu trouxe para vocês anteriormente. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. E aí ele fala, né, que lei complementar estabelecerá para os que já existam normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão. Ou seja, que veio essa reforma e trouxe que quem fez, fez, quem não fez não vai poder fazer mais, e quem já fez vai ter que observar algumas normas que são para tentar manter esse equilíbrio financeiro e atuarial. Quem não escutou há um tempo atrás, há uma coisa de 3 anos atrás, mais ou menos, que muitos estados estavam passando por uma reforma previdenciária. Exatamente. Eram estados que têm seus regimes próprios. No entanto, observando, né, a nova legislação, as mudanças legislativas fizeram algumas alterações dentro dos seus regimes próprios de previdência social. Por exemplo, a questão de integralidade, né? Muitos, os regimes perderam essa questão, quem já tinha, né, direito adquirido, mas muitos regimes tiveram essa mudança que cortou a questão da integralidade. Então, as pessoas que antes tinham a expectativa de aposentar recebendo tudo que ganhava, né? Hoje não é mais assim como no regime geral de previdência social. Então, a gente teve muitas mudanças também nos regimes próprios de previdência social. Embora, claro que às vezes ainda exista algumas benesses, né, sejam mais benéficos do que no regime geral. No entanto, a gente teve sim alguns cortes observando aqui o que foi previsto nesse parágrafo 22. Então, como eu falei para vocês, que não pode mais ser instituído novos regimes previdenciários, né? Trouxe aqui para vocês onde está escrito isso, que é no parágrafo 22 do artigo 40, lá da Constituição Federal. Depois, se vocês quiserem dar uma lidinha, né, no artigo 40, como vocês viram, tem bastante parágrafos, mas se vocês quiserem dar uma lidinha para vocês compreenderem, né, como que funciona essa questão do regime próprio. O regime próprio é uma área no direito previdenciário que tem muito campo, porque são poucos os profissionais que se especializam efetivamente, né, no regime próprio de previdência social. Então, se aí na sua cidade você sabe que tem um regime próprio, talvez seja interessante você estudar a legislação, porque às vezes chega um servidor que quer fazer um planejamento previdenciário ou quer saber quando vai aposentar, ou ainda está com algum problema na previdência social, você sabe como orientar, você pode ganhar muito dinheiro, né? Normalmente são trabalhadores que têm uma renda mais alta, então é muito interessante que vocês observem isso, né, gente? O mercado, ele é muito amplo, as pessoas falam, a advocacia está saturada. Será? Eu tenho minhas dúvidas em relação a essa questão da advocacia estar saturada. Observa o teu mercado, observa a tua cidade. Agora que você sabe que as cidades podem ter um regime próprio, procura saber se aí na sua cidade não tem um regime próprio, ou se, por exemplo, né, hoje em dia a gente tem a internet muito forte, procura saber se alguma cidade vizinha ou alguma cidade, às vezes, que você pode pagar um tráfego pago ali, não tem um regime próprio bacana, que tem poucos profissionais atendendo, porque você pode pegar ali um nicho que vai te trazer muito dinheiro. É um tipo de, como eu disse, né, um tipo de trabalhador que normalmente tem um salário mais alto, então você consegue cobrar um valor maior. São menos do que talvez um regime geral? São menos pessoas.
No entanto, você não vai ganhar no volume, mas vai ganhar no que você vai cobrar ali daquele trabalhador. Então é muito interessante também que às vezes vocês busquem, né, essa especialização em áreas que têm ainda muita vertente para poder trabalhar. É claro que aqui hoje a gente vai conversar do segurado rural. Eu, por exemplo, estou numa região ainda muito rural, muito agrícola, né? Então, para mim, eu gosto muito de atender meus trabalhadores rurais, meus senhorzinhos da roça, mas a gente tem que olhar onde a gente está, né? Então, às vezes, observa, e uma coisa não impede a outra, tá, gente? Aqui em Alfenas não é o caso, a gente não tem regime próprio, mas às vezes a cidade ainda é uma cidade rurícola, né? Mas é uma cidade que tem um regime próprio bacana. Vai lá, estuda, atende, saiba atender esse cliente. A gente vai dar um intervalo para vocês respirarem, irem lá, encher a garrafa d'água de vocês, dar uma olhadinha rápida, entendeu? No celular, olha as mensagens, responde o que for de mais importante e volta aqui para a gente conversar no próximo bloco, continuar aqui o nosso caminho nos meandros, né, da Previdência Social, para depois a gente adentrar na Previdência Social do trabalhador rural. Eu aguardo vocês.